Fala galera vascaína, passo aqui mais um dia no nosso canal e hoje eu venho fazer um pós-jogo desse jogo de hoje do Vasco contra a equipe do Bahia. E antes, hoje, mais cedo no nosso canal, eu falei aqui que seria um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, porque a equipe do Bahia é uma equipe muito qualificada, muito bem treinada pelo Rogério Ceni, né? É um time que entrosou muito rápido e é um time com muitos jogadores com muita qualidade individualmente falando, tanto o Cauli, tanto o Everton Ribeiro, tanto o Caio Alexandre, tanto o Jean Lucas, né? Ainda tem o Tassiano e o Everaldo, tem o Gilberto pela lateral direita que é muito experiente, né? E se tem um jogador hoje do Bahia que cooperou muito para essa vitória do Bahia foi o Gilberto, né? Que ele usou de experiência e o David ganhou o segundo cartão amarelo e foi expulso, né? Daí para frente o Bahia cresceu no jogo com um a mais, isso é normal, e conseguiu achar o gol já aos 40 do segundo tempo. Mas eu vim aqui ressaltar a partida que o Vasco fez hoje, bela partida do Vasco. Mesmo o Vasco perdendo esse jogo para o Bahia, eu venho aqui parabenizar os jogadores que jogou hoje, parabenizar o Rafael Paiva, né? E eu estava torcendo muito por Ramon Dias voltar, né? O Vasco dá mais uma oportunidade para o Ramon Dias, mas esses dois jogos que o Rafael Paiva fez no comando do Vasco da Gama contra o São Paulo e hoje contra o Bahia, né? A vitória de 4-1 contra o São Paulo e hoje contra o Bahia a derrota de 2-1 lá dentro do estádio do Bahia, né? É muito difícil jogar lá contra o Bahia. Jogar contra o Bahia já é difícil, agora mais difícil ainda jogar na casa do Bahia. E hoje o Vasco fez um brilhante jogo, mais um excelente jogo, jogou de igual para igual, competiu. É esse Vasco que eu cobro, que o torcedor vascaíno cobra. É um time que compete, é um time que não tem bola perdida. É hoje, o time que é tudo que o time fez hoje. O Vasco hoje fez uma excelente partida, não caiu de rendimento, que o Vasco fez uma excelente partida contra o São Paulo e hoje não caiu de rendimento, né? Pelo contrário, o Vasco hoje ele se apresentou dentro de campo um time montadinho, um time com jogadores muito bem postado dentro de campo, né? Fazendo a marcação alta quando foi necessário, fazendo a marcação baixa quando foi necessário, né? Muito arrumadinho o Vasco. Isso tudo que aconteceu hoje e que aconteceu contra o São Paulo, nitidamente tem dedo do Rafael Paiva, né? E desde já aqui eu quero fazer um pedido, se for possível, né? Ao Pedrinho, para dar uma oportunidade para o Rafael Paiva. Dar uma oportunidade para o Rafael Paiva, porque eu sei que é cedo, são duas partidas só. Agora vai ter sábado esse clássico contra o Botafogo. Vamos ver como que o Vasco vai se comportar dentro de campo. E acredito que não vai ser diferente do que hoje. E acredito que não vai ser diferente contra o São Paulo. Pelo contrário, eu acredito que os jogadores estão fechados com o Rafael Paiva. E eu tenho certeza que o Vasco irá fazer um grande jogo, como fez hoje e como fez também contra o São Paulo. Eu venho aqui também, tem vários jogadores do Vasco hoje que eu posso destacar, mesmo o Vasco perdendo, que fez uma excelente partida. Hugo Moura, né? Hugo Moura cada vez mais, a segunda partida dele, ele vai se manter como titular do Vasco. Acredito que ele vem jogando muita bola. Contra o São Paulo jogou demais, colocou o Lucas Moura no bolso, que é um jogador que é muito difícil ser marcado. Hoje o Hugo Moura também fez uma excelente partida,
marcou, correu, competiu. Eu venho aqui também ressaltar o Adson. O Adson, nosso ponta direita, né? Eu acredito que o Adson agora reencontrou seu futebol, muito forte no 1 contra 1, muito rápido, né? Tem uma visão de jogo muito importante também, que ele que conseguiu dar o passe na linha de fundo e para o primeiro gol do Vasco e primeiro e único gol do Vasco. Eu venho também ressaltar a partida do Paulo Henrique. Paulo Henrique é um jogador muito limitado na marcação, às vezes erra um bote aqui, erra um bote ali, às vezes ele se posiciona também, às vezes muito errado, mas eu venho ressaltar a entrega também do Paulo Henrique hoje. Na verdade, não só Paulo Henrique, Adson e Hugo Moura, são os 3 jogadores aqui que eu destaco mais, que se entregou mais, e para mim os 3 melhores jogadores do Vasco hoje. Mas tem outro também, que se eu fosse colocar, se fosse para mim escolher top 4, eu também, outro jogador que eu colocaria, que para mim é titular do Vasco absoluto, e Léo vai bancar o resto do contrato dele no Vasco, é o João Vitor. Que partida também do nosso zagueiro João Vitor, jogou demais, marca bem, tem velocidade, né? Tem tempo de bola, né? Tem habilidade, chega bem na frente, né? Ele não é aquele zagueiro que vai lá na frente, corre lá na frente e fica, não. Ele vai, né? Ele sabe que tem responsabilidade de voltar, porque ele é zagueiro, né? E teve umas 2 subidas que ele trocou com o Hugo Moura. Ele subiu e o Hugo Moura ficou no lugar dele ali como zagueiro, quando o Vasco estava atacando, quando o Vasco estava lá na frente no ataque contra o Bahia. Excelente partida do Vasco, até o Pitão hoje, né, que é um jogador que, na minha opinião, é um jogador muito mediano, um jogador que oscila muito. Hoje fez uma boa partida também, o Pitão. Na verdade, o Maico também salvou uma bola lá, também errando muito, mas é um jogador que pelo menos tem mostrado vontade, tem mostrado garra, mas o Vasco precisa de um zagueiro imediatamente para fazer dupla com o João Vitor. Eu acredito que é João Vitor e mais um ali na zaga para poder ter uma zaga sólida, uma zaga boa, né? Rápida, boa também fisicamente. E uma excelente partida. Matheus Cucão também fez também uma boa partida. David também fez. O time fez uma excelente partida. Léo Jardim também tirou algumas bolas. Teve bola na trave também que o Cauli, né, chutou. Uma equipe muito boa do Bahia, que vai dar muito trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu venho aqui também falar algo que parece que é só com o Vasco, cara. É muito complicado o que acontece com o Vasco em relação à arbitragem. O Vasco mais uma vez hoje foi prejudicado pela arbitragem. O Vasco hoje jogou demais. O Vasco merecia sair da Fonte Nova com um resultado melhor, né? Ou um empate, ou até mesmo, pelo que jogou, até mesmo uma vitória, né? Até mesmo uma vitória, mas a arbitragem atrapalhou, prejudicou o Vasco mais uma vez. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta. Mais uma vez o Vasco é prejudicado pela arbitragem, né? O David, ele já tinha o cartão, ele já tinha tomado o cartão amarelo naquela jogada com o Gilberto, que ele gira. Aquilo ali é lance de jogo. No máximo que o juiz poderia dar naquele lance ali do Gilberto com o David era uma falta a favor do Bahia, né? Uma falta do David no Gilberto, nada mais do que isso. Agora não, porque a torcida pressionou ele, né? E estava uma atmosfera lá a favor do Bahia, a torcida pressionou ele e ele, pelo calor da emoção, deu o segundo amarelo para o David e expulsou o David e mais uma vez prejudicou o Vasco, né? Tava na casa ali dos 15, 14, 16, assim, né? Mais ou menos minutos do primeiro tempo, que o Vasco começou melhor do que o Bahia. O Vasco estava mandando no início do segundo tempo, né? Os primeiros 15 minutos ali o Vasco estava mandando, até chegar a expulsão do David, que jogar com um jogador a menos, a gente sabe a dificuldade.
Jogar com jogador a menos é muito difícil, ainda mais hoje em dia, futebol muito pegado, muita velocidade, né? Muitos jogadores, tecnicamente dizendo, muito bom, até principalmente a equipe do Bahia, o Cauli, Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, são jogadores que desequilibram, né? Tassiano, são jogadores que, se tiver oportunidade, vai achar o companheiro e vai deixar o companheiro na cara do gol. Complicado demais. Mais uma vez, a arbitragem prejudica o Vasco e o VAR não chama. Expulsam o jogador do Vasco, Bahia manda no jogo, né? Bahia teve ali praticamente 30 ou 30 e poucos minutos, né, para poder atacar e fazer o gol do desempate, né? Fazer o gol e ganhar a partida contra o Vasco da Gama, e foi o que aconteceu. O Vasco ainda conseguiu segurar o Bahia, conseguimos segurar bastante o Bahia, e o Bahia conseguiu achar o gol aos 40 do segundo tempo. Mas mesmo assim, eu venho aqui ressaltar a entrega do Vasco, eu venho aqui ressaltar a entrega do elenco do clube, né, dos jogadores que jogaram hoje, mas eu acredito que o Vasco vai melhorar pelo que mostrou contra o São Paulo. Eu sei que é cedo, mas pelo que mostrou contra o São Paulo, pelo que mostrou hoje, né, jogamos de igual para igual contra o São Paulo, jogamos de igual para igual hoje também contra o Bahia. A gente sabe que essas duas equipes que a gente enfrentamos são equipes com um elenco melhor do que o nosso, com jogadores individualmente dizendo melhor do que o nosso, mas conseguimos fazer 2 excelentes jogos e também merecemos sair pelo menos no mínimo com um empate de lá da casa do Bahia. Mas levantar a cabeça. Sábado tem um clássico muito importante contra o Botafogo também, que será outro jogo muito difícil, muito complicado, mas eu acredito que o Vasco ele vai conseguir fazer um excelente jogo contra o Botafogo e sair com os 3 pontos para a gente distanciar, né, subir cada vez mais na tabela e brigar por coisas melhores, né? A gente está vendo aí que o Vasco fez 4 contratações, né? Tem 4 jogadores que o Vasco só está esperando a janela abrir para poder apresentar, né? Para poder assinar o contrato, tudo direitinho, para poder nos ajudar. E o elenco vai ficar mais recheado, o elenco tecnicamente vai subir muito, vai evoluir muito. O elenco do Vasco tecnicamente vai melhorar muito, com Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, e o Emerson Rodrigues também vai ter mais uma opção lá na frente, né? Porque eu queria ver o Vasco jogando com Emerson Rodrigues numa ponta e o Adson na outra, e o Paê armando ali, dando bola juntamente com o Coutinho, né? Armando ali e dando bola pro Emerson pro Emerson e pro Adson, né? Tanto o Paê, tanto o Felipe Coutinho, tanto o Souza também, que tem essa qualidade técnica também, tem um bom passe, né? É um jogador que pisa muito bem na área, o Souza, e vai melhorar muito o elenco, né? Com a chegada do Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, e essa aposta que o Vasco fez com o Emerson. Eu tô falando do Emerson aqui porque o Emerson ele tem uma facilidade muito grande no 1 contra 1, né? A gente viu o Adson jogar hoje, o estilo de jogo do Emerson Rodrigues é praticamente igual o estilo de jogo de Adson. Muito bom no 1 contra 1, tem muita velocidade, né? Eu acho que Adson é um pouquinho melhor em relacionado ao passe. O Adson tem um bom passe também, né? Eu acho que o Adson é um pouco melhor do que ele, mas vamos ver ele jogando, vamos ver como que ele vai render, né, no Vasco da Gama, se vai render, se não vai render, se vai dar certo, se não vai dar certo. Só ele estreando com a camisa do Vasco, a gente tem que dar tempo, tem que ter paciência, porque é um jovem jogador colombiano, a gente tem que dar tempo e paciência para ver se ele vai desempenhar um bom futebol e ajudar o nosso Vasco da Gama. Esse é o pós-jogo de hoje aqui, desse jogaço do Bahia e Vasco.
eu venho aqui mais uma vez falar da arbitragem, né? A maioria dos jogos o Vasco ele tem problema com a arbitragem, né? A arbitragem ela sempre vem beneficiando os clubes que jogam contra o Vasco da Gama, vem favorecendo e prejudicando o nosso Vasco da Gama, mas a gente não tem que depender de arbitragem, a gente tem que ganhar, tem que fazer igual fez contra o São Paulo, fazer 1, 2, 3, 4 gols e conseguir o resultado positivo, que é o nosso foco. Valeu, rapaziada, eu quero agradecer você por estar até aqui, até o final. Venho pedir você rapidamente para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, também curtir os nossos vídeos e ativar o sininho das notificações para você estar me ajudando aqui no meu trabalho. Valeu, rapaziada, desde já eu quero te agradecer por ter ficado até o final aqui. Segue, compartilha, curte, comenta. Valeu, para estar nos ajudando aqui no nosso trabalho, porque aqui todos os dias tem notícia do Vasco da Gama, tem pós-jogos do Vasco, né? Quanto São Paulo teve pós-jogo, hoje quanto a equipe do Bahia teve pós-jogo, contra agora o Botafogo vai ter pós-jogo e vai ter pós-jogo do Vasco aqui no nosso canal, em todos os jogos do Vasco da Gama. Valeu, rapaziada, desde já eu quero te agradecer. E você que tem gostado aqui dos nossos vídeos, compartilha, curte, comenta, se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Aqui é Vascão. Vamos sair dessa junto, vamos lotar São Januário, vamos fazer um grande jogo com o Botafogo e, se Deus quiser, sair com resultado positivo. Deus te abençoe.